Bom, pessoal, boa tarde. Conforme prometido, a gente acabou de conversar com a deputada Erika Malunguinho, deputada estadual, aqui pelo pessoal de São Paulo, né? Um papo ali sobre um pouco de tudo de ação relacionada no legislativo ao combate do novo coronavírus. E agora, conforme falamos, estamos aqui com o professor Miguel Nicoleles, que tem colaborado com a gente nos Jornalistas Livres. A gente também tem replicado os vídeos do canal dele aqui nas nossas plataformas. E a gente chamou isso, Nicoleles, de plantão, né? Porque vai ser meio rápido mesmo, com dois pontos cruciais que você quer abordar. O primeiro deles é a questão dos perigos das fake news sobre a hidroxicloroquina e essa batalha que a gente tem que fazer, que eu acho que é muito comunicóloga mesmo, não? Boa tarde. Boa tarde, Kátia, tudo bem? Sem dúvida, eu acho que nessa fase aqui, essa guerra, como eu estou chamando, né, contra o coronavírus, contra a pandemia mundial, a dita batalha da comunicação parece ser uma das frentes mais essenciais para a gente ter qualquer tipo de sucesso aí em reduzir o número de pacientes infectados e o número de vítimas fatais, né? A questão, nós estamos sendo bombardeados por notícias falsas, notícias sem fundamento científico. Eu nunca imaginei viver como cientista um momento onde, né, você tivesse que passar boa parte do seu tempo desmentindo coisas do que propondo ou informando sobre coisas que realmente são críveis, baseadas em estudos científicos, baseadas em testes clínicos, né? E no caso da hidrocloroquina, é o que está acontecendo. Nós estamos discutindo isso nesse instante, aqui no nosso comitê científico, para tirar uma nota, né? Eu não estou falando aqui em nome do comitê ainda, porque a nota está sendo preparada, vai estar sendo discutida. Eu saí um pouco aqui do nosso site para poder falar com você, né? E os colegas estão debatendo, mas é evidente, hoje nós tivemos uma coisa muito interessante, uma doutora em farmacologia, Lígia Moreira, acho que é de Santa Catarina, publicou um tutorial como farmacologista, ela é, né, PhD em farmacologia e tal, e lá está sumarizado, nós vamos pôr no nosso site, inclusive, né, todas as questões feitas da hidrocloroquina. E, basicamente, o resumo da ópera é o seguinte: não tem nenhum estudo científico ou clínico, nenhum dado confiável que demonstre qualquer eficácia em qualquer fase da infecção. Isso está sendo muito claro. Nos últimos 4, 5 dias, as maiores revistas do mundo, científica, Nature, British Journal of Medicine, várias, tá? Estão publicando artigos mostrando que a recomendação não é baseada em nenhum argumento científico, tá? Você pode dizer aí, a gente viu hoje, um espetáculo quase que dantesco, hoje, né, no jornal, aí na Folha de São Paulo, um médico famoso aí brasileiro de São Paulo, dizendo que tomou a cloroquina, e o médico dele, que eu conheço há 40 anos, da Faculdade de Medicina, dizer que não recomendou, que ele tomou por conta própria e não tem nenhuma evidência que esse medicamento ajudou ele a melhorar, né? Porque isso está na Folha de São Paulo, não sou eu que estou falando, né? Mas nesse tutorial aqui, que depois nós vamos pôr no nosso site, eu queria dizer para você também, se eu puder fazer uma pequena propaganda, nós criamos o nosso site. Fique à vontade, professor. Nós criamos o nosso site hoje, pusemos no ar hoje, né? E depois eu passo o link aqui para vocês porem, né? E nesse site nós temos uma enorme quantidade de informação, não só do Nordeste, mas do mundo. Nós estamos fazendo uma cooperativa, né, online, em digital, no cloud, com cientistas, estamos chamando consórcios, redes, cientistas individuais, toda sorte de profissionais, matemáticos, físicos, epidemiologistas, médicos, cientistas da computação, para colaborar com essa plataforma digital que a gente chamou Projeto Mandacaru, né? Eu acabei de falar que os americanos têm o projeto Manhattan lá, histórico deles, nós vamos ter o projeto Mandacaru, do nosso Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, para poder reunir um grande número de pessoas especialistas em múltiplas áreas para colaborar, compartilhar dados, realizar estimativas, modelos, cenários, ler a literatura, traduzir os papers, traduzir a mídia. Nós vamos ter clipping científico, clipping da mídia internacional, clipping do Brasil, para poder, né, abastecer vocês, jornalistas, com o que é real.
com o que é verdadeiro, e não com informações tiradas de sabe-se lá da onde, tá? Exemplo dessa da hidroxicloroquina, né, que é, o senhor da, acabou de dizer. o problema da hidroxicloroquina tem o seguinte, a dose, como diz a professora aqui, né, eu estudei isso há muitos anos, mas a professora aqui, Lígia Moreira, fez um troço magnífico. A dose que é usada para tratar é muito próxima da dose letal, tá? Uau! Então, as pessoas podem ter complicações cardiovasculares, várias complicações. Se o fígado não estiver bom, a droga não é metabolizada bem. Aí ela circula em maior quantidade no sangue e pode te dar uma arritmia cardíaca e uma parada cardíaca. Uhum. Tá? Ela tem que ser ministrada com auxílio médico, provavelmente em ambiente médico, quando é para as coisas que são necessárias agudamente. Mas as pessoas usam essa medicação para doenças autoimunes, tá? Lúpus, artrite reumatoide, porque dá uma imunossupressão, é o oposto, tá? Do que você está querendo nas fases iniciais, vamos supor. Então, não tem nenhum protocolo aceito de uso. Essa droga tem interações com outras drogas, ela não pode ser dada com uma série de outras drogas, anticonvulsivantes, por exemplo, tá? Ela tem efeitos colaterais próprios, ela é metabolizada no fígado, excretada no rim. Se você não tiver com a função renal boa, você vai ter problemas. Se você não tiver função hepática boa, vai ter problemas. As equipes de saúde primárias aqui do Brasil não têm experiência em usar essa droga com esse vírus, porque nunca foi usado, tá? Então elas não são treinadas para esse tipo de administração. Então, é muito assustador, tá? E às vezes é mais assustador ainda ver médicos recomendando um troço que não saiu, né? Tem aí, apareceu um estudo in vitro. As pessoas não sabem a diferença de vitro e in vivo. In vitro, você pega um pedaço de uma coisinha de vidro assim, põe umas células, cultura de células isoladas, de animal, humanas, e aí você põe o vírus, contamina e você põe a droga, tá? Só que o que você vê nesse ensaio, é um experimento. Não necessariamente acontece da mesma maneira quando você injeta na veia de uma pessoa, quando você dá oralmente para a pessoa. Esse estudo vai ter que ser feito em animais primeiro e depois vai ter que ser feito em seres humanos, tá? O estudo original que criou toda essa celeuma algumas semanas atrás, de um pesquisador francês de Lyon, está sendo desacreditado pela própria sociedade científica, que é dona do jornal científico onde ele publicou, tá? Pra você ter uma Uau! ideia. Não dá nem Então, para imaginar que a gente chegaria num ponto. nós recebemos várias mensagens de colegas do exterior que trabalham na área, pelos contatos que nós temos aí, profissionais, e eles mandaram para nós descrições dos furos daquele trabalho. Onde está errado? Qual o problema do critério de inclusão? O problema da estatística do cara? Tanto é que um estatístico, se eu não me engano, nos Estados Unidos, foi muita coisa que a gente leu correndo agora, mas um estatístico americano, que é especializado em estudos clínicos, mostrou que se você fizer o ajuste correto da estatística do paper, o resultado é pior do que... É uma recomendação sem base nenhuma estatística, tá? Ou seja, tudo leva a crer que o cara está forçando a barra no trabalho dele. Ele não se ateve a um julgamento objetivo da brincadeira, tá? Uhum. E o trabalho está sendo demolido. Eu não estranharia, tá, se daqui a alguns dias, algumas semanas, o trabalho fosse retirado pela revista. Isso acontece muito. Quando você encontra um erro fundamental, os trabalhos são removidos. E às vezes a pessoa fez sem querer, um erro aconteceu, contaminou um troço no laboratório, errou um número. Isso não é malícia, não estou alegando que tem qualquer malícia aí, tá? Claro, Mas, claro. os trabalhos podem ser retirados da literatura, quando se encontra um erro grave depois, quando os cientistas analisam o trabalho, tá? E Mas, nesse momento é crucial, né, professor? Desculpe interrompê-lo. Nesse momento é crucial não, que a gente tenha informações muito responsáveis sobre o tratamento, enfim, e coisas que podem vir a ser eficazes no tratamento do novo coronavírus. porque a última coisa que você quer é um paciente que já está com uma doença importante, debilitante, como é a infecção pelo coronavírus, você colocar uma droga ali que pode gerar efeitos colaterais que pioram a situação do cara, tá? Então, a última coisa que você quer, a gente chama isso de efeito iatrogênico. A última coisa que você quer é criar mais confusão no quadro clínico desse paciente. Tanto é que vários médicos estão dizendo que não vão recomendar, não vão usar nos seus pacientes, tá? É como eu te falei, o próprio médico do médico que falou que usou, Se disse não que recomendou. ele não recomendou, foi o cara que quis tomar, então o que ele vai fazer? O outro é médico também, né? Mas não Claro. foi,
não foi uma opção terapêutica do responsável pelo tratamento dele, tá? Agora, o que Então, o senhor diria? Desculpe interrompê-lo novamente, porque a gente tem imagine. muita aflição por essa informação que o senhor traz aqui para nós. O que o senhor diria, por exemplo, tem pessoas que podem estar em isolamento social porque estão com uma gripe, têm sintomas isolados do novo coronavírus e podem ter esse medicamento em suas casas, por exemplo. O que o senhor diria a essas pessoas? A minha resposta é a mesma que a professora Lígia Moreira pôs no blog dela, no Facebook da aula que ela deu, tá? Eu jamais tomaria, eu jamais daria para os meus filhos, jamais daria para minha mãe de 81 anos, que está em quarentena, isolada, jamais. Porque os riscos da automedicação com uma droga que tem uma dose letal tão próxima da dose terapêutica, sendo que você está em casa, você não está com médico, você não está com ninguém, eu não aceitaria esse risco para minha família, tá? Eu sou formado em medicina, em 84 eu me formei, eu jamais, né, eu poria meus 30 e tantos anos aí, de 36 anos de diploma, eu não aceitaria o risco de ou tomar ou dizer para alguém da minha família tomar. De jeito nenhum. Eu sei que é muito difícil, você chega num quadro com uma doença nova, você pode passar muito mal. Teve um depoimento de um médico aqui hoje, aqui em São Paulo, também foi publicado, ele ficou em casa, passou muito mal, e descreve o que aconteceu quando ele tomou o remédio, né? E foi sério, ele fala, ele não acredita que uma pessoa mais velha aguentasse o tranco dos efeitos colaterais que ele teve de tomar o remédio. Porque, veja, esse remédio se deposita no tecido da gente, nos tecidos internos. Fica por muito tempo, como a professora falou, depositado lá e circulando. Sim. Tá? Então, você vai ter esse barato, se não me engano, ela falou 21 dias. Tá? E quando você toma, no começo, tem que ser uma dose alta no começo, para ter ação. Tá? Nossa, isso pode realmente dar um ataque cardíaco, por exemplo. Pode ter complicações, e não é só essas complicações, tem outros efeitos colaterais. Tem outros efeitos, tem uma lista enorme de efeitos, e tem uma lista enorme de interações com outros remédios, tá? Então, se a pessoa tem certas condições prévias, certas doenças prévias, ela não pode tomar esse remédio, de cara, tá? Então, eu sei que existe uma ânsia, uma ansiedade tremenda por encontrar um remédio efetivo. Isso é humano, todos nós estamos com essa ansiedade. Né? E eu sei que os médicos estão pensando no melhor, tentando ajudar os seus pacientes, mas não adianta a gente pular do abismo e tentar coisas que não foram testadas suficientemente, porque nós podemos incorrer em problemas outros ainda mais graves. E numa situação dessa, a diferença de você ter um paciente de coronavírus que está grave, mas que tem um prognóstico bom, e alguém que pode entrar em insuficiência hepática ou insuficiência renal por causa do uso de uma droga, é muito grave, porque você não vai ter recursos de diálise, você não vai conseguir, você entendeu? Você tem que minimizar os danos e os riscos, minimizar. Usar uma droga que não foi testada não é minimizar, é aumentar o risco. Além do que, não é uma opinião isolada, não é um indivíduo que está falando isso, tá? São grupos enormes de cientistas espalhados pelo mundo inteiro, e médicos, e revistas de reputação internacional com boards, né, editoriais, que são de gente conhecida no mundo inteiro e que está falando, não faça. Tá? A Suécia suspendeu o uso hoje, porque teve complicações enormes lá, proibiu. Na Suécia ficou terminantemente proibido de você fazer o tratamento para os pacientes, em qualquer estágio, aliás, a propósito. Tá? E os suecos são muito bons. Os suecos, eles têm uma tradição muito boa de perseguir as informações científicas, tá? Perfeito. Então, eu acho que o sumário é esse. O sumário é esse, seria o primeiro, né? Certo. Eu queria, professor, aproveitar essa coisa dessa discussão sobre hidroxicloroquina, mas também falar um pouquinho de algumas coisas que nós reparamos aqui, especialmente no estado de São Paulo, em relação ao relaxamento do isolamento social. A gente está com uma preocupação muito grande. Eu estou aqui no centro de São Paulo, estou aqui fazendo esses papos nos jornalistas livres, eu também estou trabalhando no meu trabalho formal que tenho, não é? Mas vou à janela em alguns intervalos e vejo efetivamente que a circulação de pessoas tem aumentado a cada dia. E o senhor, há semanas atrás, nos alertou de que as semanas que virão são as semanas de realmente
pico, né, em Sim. relação ao aumento do número de casos. Como é que o senhor tem visto essa situação? Não sei se o senhor tem olhado aí no seu bairro onde mora, se isso realmente o que eu estou falando é real, se é uma percepção minha, ou se realmente as pessoas estão relaxando, e o que pode acontecer com o relaxamento desse isolamento social. Então, primeiro, eu queria dizer que ontem à noite, uma das razões pelas quais eu não pude fazer o meu vídeo noturno é porque nós soltamos uma nota emergencial no nosso, né, da comissão, do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Nordeste, enfatizando novamente a nossa defesa unânime da manutenção do distanciamento social como melhor ferramenta nesse instante de combate à pandemia. Hoje nós vamos soltar outro boletim, nós estamos preparando nesse momento, nós temos dados do Ceará, epidemiológicos, um modelo muito bonito, mostrando o que seria a curva se não tivesse feito nada lá no Ceará e o que aconteceu na realidade depois que se decretou o isolamento social lá no Ceará. E o que você vê é que se os dados seguissem o seu número natural, seria um crescimento explosivo. Certo. E o que foi feito é que foi um achatamento da curva. Conseguiu-se fazer um grau de achatamento onde você reduziu o número de pessoas infectadas. Tá? E o Ceará está testando mais gente do que outros estados lá na região. Então, eles têm uns números um pouco melhores. Tá? Não é que não tenha subnotificação, mas eles estão com números melhores. E então, esse modelo matemático e essa análise dos dados reais comparada mostra claramente o efeito. Para você ter uma ideia, a Inglaterra, o Reino Unido, decidiu ampliar e transformar o isolamento social ainda mais rigoroso, porque explodiram os casos, porque eles não fizeram, no começo da pandemia, o que deveriam ter feito. Vocês devem ter visto que o primeiro-ministro estava na UTI até há 2 horas atrás, acabou de sair, né? Mas eles estão ampliando o isolamento, porque o número de mortos explodiu na Inglaterra. A Inglaterra, ontem à noite saiu um relatório em inglês dizendo que a Inglaterra pode ter o maior número de mortes da Europa, tá? E o final do relatório o distanciamento social é fundamental. Então, é a síntese do relatório. É a síntese do relatório. É a única coisa que eles puderam fazer nesse momento, né? Porque os hospitais estão cheios. Eu acho que falei para você, os hospitais estão ficando sem oxigênio. Tem um hospital que quase ficou sem oxigênio no fim de semana. Imagine, um hospital regional sem oxigênio, tá? E outra coisa fundamental, eu acho que foi notícia no Brasil todo, ontem de madrugada, né? Eu estava acordado, redigindo coisas, trabalhando por causa dessa emergência, e a gente viu o Supremo Tribunal Federal né, soltando uma medida, acho que foi o ministro Alexandre, né, de Moraes, que se não me engano, que soltou uma liminar proibindo o relaxamento das normas de isolamento, tá, social. O que mostra claramente, né, foi uma atitude absolutamente correta, mostrando a urgência da gente. E o que você falou está acontecendo no Brasil inteiro, viu, Kátia? As pessoas estão começando a sair, as pessoas da minha janela, eu estou vendo isso, recebendo relatórios né, de vários lugares. Você me falou do Maranhão outro dia, mas eu tenho relatórios de vários outros lugares do Brasil, onde as pessoas estão ficando meio chocadas de ver gente na rua. Em João Pessoa, um colega meu me informou que estava vendo congestionamento da janela dele, que tinha desaparecido na rodovia, né, que cruza lá, acho que é BR-101 ainda, que cruza João Pessoa, que estava vazio e, de repente, tem congestionamento, como se fosse um dia normal de trabalho. Tá? Em Salvador, apareceram relatos, né, que a gente está tentando confirmar. Enfim, se qualquer coisa, nós temos que difundir pela sociedade que nós temos que manter e ampliar o grau de penetração desse isolamento. Tá? É a nossa maior arma nesse momento. Isso e aumentar o número de testes, que está sendo difícil pela ausência de testes no mercado. Né? Eu recebi uma notícia que a Fundação Oswaldo Cruz, lá no laboratório de Manguinhos, vai aumentar a produção, eles estão aumentando a produção, e eles são excelentes. Hoje, eu não sei se vocês viram, uma notícia fenomenal, a Fiocruz foi nomeada como um dos centros de excelência do mundo no combate ao coronavírus, né? Isso eu já sabia, mas
Eu fico muito orgulhoso de ter visto, né, o reconhecimento internacional, e os brasileiros deviam saber disso. A Fiocruz é um dos grandes patrimônios do Brasil, tá? E eles estão trabalhando tempo integral, tem ramos, né, outras filiais, vamos dizer assim, em Salvador, Pernambuco, Fortaleza, e o pessoal está trabalhando a todo vapor para tentar aumentar a produção, aumentar os protocolos, e está produzindo notas técnicas que eu aconselho a imprensa a seguir todos os dias, porque são as melhores referências científicas que nós estamos tendo. Por exemplo, eu não sei se você viu ontem, a primeira fotografia... Eu ia falar isso agora, da atuação do vírus dentro do pulmão, isso, né? Da microscopia eletrônica, exato, que é uma imagem histórica, é uma imagem que mostra claramente, né? Eu não tinha visto essa outra imagem pro coronavírus, claro que tem imagens para outros vírus, tá? Mas sim, eles mostraram claramente o acúmulo de partículas virais nas vias respiratórias, né? Não, perdão, foram em culturas, esse é outro estudo que eu ia falar. O deles foi em cultura. Mas eles mostram como o vírus encaixa e como o vírus manda o material genético, entendeu? Isso vai ajudar as pesquisas. Aquilo que o senhor tinha explicado, né? De como se fosse uma chave e uma fechadura, não é? Que aí vai aquele movimento... Então, mas agora eles têm a imagem. Eles têm a imagem da chave encaixando, tá? Uhum. E é uma imagem muito clara. Claro que uma coisa que eu pediria aos jornalistas, se você puder me ajudar, é que eles ponham legendas nas figuras. Que eles ponham uma seta para falar, olha, a partícula preta é o vírus. Sim, porque as pessoas que não são do ramo não entendem o que é corpo, o que é célula, o que é vírus, o que é órgão. Exatamente. Quando eles mostram as partículas virais dentro da célula, eles têm que pôr um círculo ali colorido e falar, olha, essas são as partículas virais, porque tem organelas dentro das células, e as pessoas, por exemplo, no meu Twitter, estão confundindo. Elas estão achando que uma organela normal, a mitocôndria da célula, não é, tá? Então... eu pediria aos ilustradores aí de jornais, de revistas digitais, que façam as legendas, porque senão ninguém vai entender nada, tá? Perfeito. Tá bem, professor, eu acho que por hoje, por agora, na verdade, não é? Acho que estamos contemplados com as suas informações, acho que é importantíssimo essa coisa da gente ser incisivo no pedido do isolamento social, não é? Porque, ao contrário disso, a gente vai ter uma tragédia, como o senhor já disse várias vezes para nós, mas está sendo muito mais incisivo agora, uma tragédia de proporções inimagináveis, não é? Acredito eu. E acho que é muito importante que o senhor venha aqui sempre para nos trazer essas orientações. Sexta-feira a gente tem um encontro, certo? Sem dúvida. Às 19h30. Tem várias perguntas que chegaram aqui, vou pegar algumas delas para sexta-feira, alguns comentários também, para que a gente faça um resumo da semana e o senhor possa orientá-los da melhor forma. Se você me permitir, então, antes de ir embora, eu só queria repetir os e-mails e o endereço do site, tá? Por favor, repita. Para quem, cientistas, físicos, matemáticos, engenheiros, jornalistas, artistas gráficos, nós estamos precisando de tudo isso, tradutores, quem puder colaborar, estiver disposto a colaborar, escreva para mim no nicoleles@isd, Instituto Santos Dumont, isd.org.br. Nós estamos organizando grupos de trabalhos virtuais e precisamos da ajuda de vocês. Lá no nosso o site, se vocês quiserem visitar, é www.comitêcientifico-ne de nordeste.com.br. Tá? A gente vai divulgar. Tá, só para avisar. Não, repita mais uma vez, professor. Então, Comitê Científico Tudo Junto, www.comitêcientifico Tudo Junto, aquele tracinho hífen, ne.com.br. Vocês encontram informações do Nordeste. Nós vamos divulgar agora o aplicativo que foi criado pela Secretaria de Saúde da Bahia para monitorar pacientes à distância, tá? E ajudar na coleta de dados e no direcionamento desses pacientes, chama Monitora Covid-19. Tudo está informado lá no site. Tá? Perfeito, tá bem. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um pouco mais rápido hoje, gente, mas ele está super ocupado, trabalhando 19 horas, 20 horas por dia. Eu sei que está dormindo muito pouco, a gente se falou logo cedo hoje, não é? E sexta-feira o nosso encontro é às 19h30, só para relembrar. Tá marcado.
Tá bom? E aí eu coloquei Muito aqui obrigado. embaixo, ó, o endereço do site, professor, Comitê Científico Ah, legal. ne.com.br, mas a gente vai divulgar logo mais. É isso mesmo. E hoje à noite tem Nicoleles Night News. Pode deixar. Muito Morto ou bem. vivo, eu vou lá. Vai estar muito vivo. Obrigada, Tchau. professor. Boa tarde. Boa tarde.